Hoje, rolê de frango. Vivi Góes traz pra gente com uma saladinha de vagem. Tudo bom, Melinda? Tudo, e você, Seja muito querida? bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Amei já a Obrigada. apresentação do prato. Prato bonito, chique, igual de restaurante e que a gente pode aprender e fazer em casa pra impressionar marido, pai, sogro, tia, vizinho, Sogra, amigo. mãe, todo mundo. Ficou muito legal. Rolê de frango com molho de laranja e salada de vagem. Aqui a Isso. Vivi gentilmente já separou todos os ingredientes. A gente vai passando para vocês a quantidade também, para vocês anotarem e depois fazerem a receita aí na casa de vocês. Exatamente. É uma receita que eu chamo de cozinha de autor, né? Nós aprendemos isso até mesmo na escola, uma cozinha de autor. Você vê as receitas que você mais gosta e você vai pegando uns toques de cada uma e vai dando o seu tempero e o seu sabor. Então eu resolvi buscar alguns ingredientes que eu gosto bastante aí e mudar um pouquinho aquele conceito do peito de frango, que ele é uma carne muito seca. Então, por isso, nós vamos fazer com um molhinho de laranja. Perfeito. Tá? Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 6 peitos de frango, 6 peitos de frangos temperados com alho e sal e um pouquinho de azeite para dar aquela untuosidade no nosso peito de frango. Depois nós vamos entrar com o prosciutto. Aqui eu estou utilizando o prosciutto, que ele tem um sabor marcante, mas podemos utilizar um bacon, podemos utilizar um presunto com capa de gordura, um presunto sem capa de gordura, fica a critério de quem for fazer, tá? Uma colher de parmesão ralado para cada filé de frango, uma tirinha, né? Na receita eu acabei colocando fatias, né? Mas é uma tirinha aqui do nosso pimentão vermelho para dar uma colorida e deixar o nosso prato defumado também. Legal. Tá bom? E para o molho, eu já vou começar a entrar com o molho aqui, tá certo? A gente vai fazendo Para e já que a vai gente passando as orientações. vá adiantando aqui. Então, como que eu faço o molho? Eu utilizo uma colher de manteiga aqui na nossa panela, eu deixo derreter e aqui eu vou aumentar um pouquinho o nosso fogo. Molhinho de laranja by Vivi Góes. Isso. Eu inventei esse molho em um dado momento. Falei, preciso colocar alguma coisa para deixar com mais sabor. E aí todo mundo gostou, eu falei, então é isso que eu vou começar a utilizar. E deu certo. Deu certo. Aí aqui a nossa manteiga já está derretendo, tá? E daí eu vou colocando a nossa cebola picadinha, né? Nós vamos usar meia cebola picadinha aqui. E eu vou dar uma leve refogada até que ela fique transparente. E depois eu vou entrar, eu vou entrar com o suco de laranja. Aqui no caso, eu estou utilizando, eu falo, né, para essa receita, é 1 litro de suco de laranja. Eu uso a laranja lima, certo? São 6 a 7 laranjas. O suco eu coo e depois eu utilizo. Se quiser utilizar esses prontos, pode utilizar também, mas eu prefiro in natura, né? Que é muito mais saboroso. Aí aqui nós vamos deixar ela ficar branquinha. Enquanto isso, eu vou passando o modo de preparo. Aí eu entro com o nosso suquinho aqui. Tá? Primeiro a margarina, depois a cebola picadinha. Cebola. E aí o suco. Da laranja. Das laranjas, né? Das laranjas. E daí eu vou deixar isso levantar fervura, tá? Quando levantar fervura, eu vou fazer um método para engrossar o nosso molhinho. Então, qual é o método que eu vou utilizar? A proporção são 2 colheres de farinha de trigo para 2 colheres de manteiga. A manteiga que eu utilizo manteiga sem sal. Mas quem quiser utilizar com sal, depois toma cuidado na hora de estar corrigindo com o sal. Isso aqui vai fazer com que engrosse. Se a nossa dona de casa não tiver a manteiga com a farinha, né, pode utilizar um azeite, pode utilizar o amido de milho também, né? Mas aí lembrando que a proporção do amido de milho tem que ser bem menor,
Por quê? Porque senão vai virar um pudim o nosso molho, Aqui tá? a gente usa, então, 2 colheres, 2 colheres da farinha de manteiga e farinha 2 de de trigo. trigo. Se for do amido, 1 colher é o suficiente? 1 colher é o suficiente. Aí eu vou deixar um pouquinho do suco de laranja e eu vou dissolver esse suco de laranja. Quando levantar a fervura, aí eu vou entrar com esse amido já dissolvido, tá? E aqui, enquanto ele vai levantando fervura, eu vou começar a preparar o nosso rolê. Para variar, tem sempre um segredinho, né? Que eu não coloco na receita. Um truquezinho. Um truquezinho. Aqui eu coloquei um pouquinho de gengibre. Não sei se vocês perceberam hoje, mas na receita que eu estou colocando, eu não estou usando pimenta. Porque não é todo mundo que pode com a pimenta. Então eu estou utilizando o gengibre, que ele dá um sabor bem marcante, bem gostoso no nosso peito de frango. Fica bem legal. E aí como você faz? Você rala um pouquinho de gengibre? Ralo ou eu pego ele em pó, porque hoje em dia nós já... Legal, e aí coloca um pouquinho Coloco também. um pouquinho, mas assim, é uma pontinha da colher, forte, que ele é forte e ele dá um sabor bem gostoso. Aí eu tô aqui com o nosso peito de frango, aí eu venho com a nossa fatia, ele já está temperado, por isso que eu não estou temperando ele agora, que eu já deixei ele temperado antes. E eu vou entrar com a nossa fatia do prosciutto. E aqui... Lembrando que o franguinho você temperou com sal. Sal, 2 dentes de alho, Tá. amassei, coloquei o sal, um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite, Ok. tá? E o pouquinho do... E um pouquinho do pozinho de gengibre. Se quiser colocar ele raladinho também, pode colocar. Lavou, higienizou, rala um pouquinho e coloca, deixa uns 20 minutinhos ali marinando e depois já pode fazer. Aí aqui eu falo 1 colher de parmesão ralado. Como eu já estou acostumada, a minha colher é a minha mão, certo? Como eu já estou acostumada, mas nem sempre. Né? A dona de casa, às vezes, precisa de uma medida e elas vão adaptando também da forma que elas quiserem. Isso vai ficar bom. Aí aqui eu vou virar o nosso rolê. Aqui. Enquanto isso, a nossa panela está aquecendo, certo? E eu já tenho ele pronto aqui, que eu vou selar. Como que eu vou fazer isso? Por que você sela, Vivi? Por quê? Porque eu gosto de caramelizar todos os açúcares da carne. Então, eu selo antes de levar ao forno, tá? Aqui, como você pode ver, já levantou a fervura. Então, daqui a pouquinho eu já vou entrar com a nossa manteiga. Embora nós já tenhamos o nosso molho pronto aqui e ele ficará nessa consistência aqui, certo? Terá os pedacinhos da cebola, porque eu quero sentir aquela crocância na hora que eu for comer. Enquanto isso, eu vou fazer assim e daí eu vou colocar o nosso rolê aqui para selar. Eu já tenho ele selado também. Aí é um fiozinho de azeite, é bem rapidinho, é só para deixar ele mais suculento. O perfume, né, que já tá subindo do molho. E daí nós vamos vir aqui. Pode colocar o palito e talvez também não coloque. Quem não tem o palito não precisa colocar. Aqui, como nós vamos demorar um pouquinho, eu já tenho ele selado. Certo? Ele está aqui seladinho e depois eu vou levar isso ao forno. Lembrando sempre que eu levo ao forno, quando for uma travessa dessa, não preciso untar. Se for a de alumínio, aí eu vou untar um pouquinho com manteiga ou azeite, vou cobrir com o papel alumínio, lembrando sempre que nós temos que utilizar o lado brilhante para dentro, porque é o que mantém o calor. E deixo no nosso forno a 180 graus por mais ou menos 60 minutos. Nós vamos ver de acordo com o forno de cada um, certo? Aqui ele já está assado. Legal. Está selado e assado. Selado e assado. Aí pronto para já finalizar o nosso prato. Na frigideira é rapidinho, né? É Só rapidinho. dá aquele susto. Eu vou dar um susto. Vai pro forno demora cerca de 1 hora no forno. Isso.
E aqui, como que nós fazemos a nossa salada? Vagem, 300 gramas de vagem. Eu vou pegar, eu vou dar uma fervida nela, vou cozinhar durante 10 minutos, a partir do momento que a água levantou fervura, 10 minutos. Cebola roxa, uma cebola roxa, que ela é mais suave. É muito saborosa. Muito saborosa e vai dar todo aquele colorido ali no nosso prato, certo? Então, eu coloco a nossa cebola roxa aqui. E daí eu vou temperar com vinagre, né? Eu já tenho pronto aqui também. Aqui eu tenho vinagre de maçã. E eu vou colocar um pouquinho de sal, que eu gosto de colocar na hora. E azeite. Quem quiser colocar, em casa nós fazíamos com pimenta do reino também. Quem quiser colocar, fica muito saboroso. Mas a sugestão é deixar sempre a pimenta do lado, e aí quem quiser coloca à parte. Aí nós temos o nosso vinagre aqui. E nós colocamos um pouquinho de azeite. E eu tenho a nossa salada pronta aqui, para que todos possam ver. Isso. Essa misturinha. Aí essa salada, se você fizer de hoje para amanhã, ela dura uns 2 dias na geladeira, ela fica até mais gostosa, geladinha, tá certo? Perfeito, saladinha pronta, franguinho Saladinha pronta, o Só franguinho finalizar tá o molho. grelhando aqui, tá demorando um pouquinho porque eu deixei o fogo baixo. Enquanto isso, eu vou deixar o nosso molho, que nós vamos continuar aqui Lembrando cozinhando. que agora, para encorpar o nosso molho, Encorpar. a Vivi usou 2 colheres de farinha de trigo e mais 2 colheres da manteiga. Isso. Quem quiser pode substituir pelo amido, mas aí você usa 1 colher do amido dissolvido ali um pouquinho do suco da laranja. Exatamente. E aqui, nesse momento, eu vou mexendo com o fouet, né? Ou com uma colher mesmo, com uma espátula. Para quê? Para que não forme aqueles gruminhos, né? Aqueles pedacinhos da farinha. Perfeito. E daí, 5 minutinhos, o molho já encorpou e já está pronto para servir. Aqui, gente, claro que nós não vamos ter esse tempo. Sim. Eu vou aproveitar essa receitinha deliciosa, a Vivi já trouxe um prato pronto. Lembrando, então, ficou ali uns 5 minutinhos, o molinho vai estar pronto. A nossa salada, uma dica também do dia pro outro, ela fica ainda mais saborosa. Uhum. E o franguinho não tem segredo. Temperou direitinho, colocou ali pode usar o presunto parma, o bacon, vocês escolhem, tá? Um pouquinho do queijo, enrola, sela na frigideira, mais ou menos 1 hora de forno depois. Isso. E aí você junta tudo, vai ter esse espetáculo aí na sua casa. E o quanto tá bonito? E aí você tem o cítrico, né, da fruta, o defumado, tanto do presunto quanto do pimentão, e mais a saladinha, que é para dar um frescor na nossa receita. Gente, isso deve estar muito bom. Vou pegar um pouquinho da salada. Tem o franguinho. Legal a ideia do molhinho de laranja, viu, Vivi? E esse molho nós podemos utilizar com outras carnes também. Com carne de porco, com aves, fica muito bom. Muito bom! Gente, muito saboroso.